Meus amores, falando a verdade pra vocês, eu fico decepcionada. Eu peço desculpas por não ter comentado aquele dia sobre o caso lá do repórter rato da GNUK que falou Resident Evil 5 é racista e não deveria receber um remake. Olha, eu discordo totalmente disso, por causa que o cara é um doente mental. Eu até postei um meme no canal, mas eu já apaguei alguns vídeos que eu fiz paias, né, que eu postei. Então, aquele lá do meme recebeu inteligência porque o cara não deve ter participado das aulas pra tá falando uma merda dessa, não participou da escola. E tipo, falando a verdade pra vocês, o jogo não é sobre etnia, é sobre bioterrorismo, pra você enfrentar zumbi, estourar a cabeça de zumbi, dar chute, soco. E lá tem o Chris Redfield bombadão, tem a Sheva lá, o Chris Redfield pra socar pedra lá em vulcão e tal. Desculpa se tô dando spoiler pra vocês, que é o final do jogo onde ele soca lá pedra com a mão. Não sei como que não estrepou a mão inteira. Mas falando a verdade, esse rato, filho de uma puta, pra ele ter falado uma merda dessa aquele dia, o que aconteceu? Uma cambada de gente lá do Twitter, do X. Eu não vou chamar de X não, porque eu acho uma vergonha do que o Elon Musk fez com o Twitter, de colocar de X. Eu vou chamar de Twitter, tá? No Twitter, uma cambada de gente atacou ele ficou com o rabinho entre as pernas. O filho de uma puta ficou com o rabo entre as pernas. E bloqueou o perfil por causa de tanto ataque, por causa de uma palavra. Resident Evil 5 é racista e não deve receber um remake, sendo que a Capcom não confirmou até hoje o remake do Resident Evil 5, do R5, entendeu? Então, gente, falando a verdade, o jogo não é sobre etnia, é sobre bioterrorismo, é pra você se divertir, dentro de casa e não ficar falando sobre etnia e tal. Cara, pelo amor de Deus, esse cara, ele não deve ter participado das aulas de escola e tal pra tá falando uma merda dessa, mas bem feito, porque tipo, tem uns repórter desse daí que gosta de caçar briga. Que nem aquela vez lá do caso do Death Note lá, que no Domingo Espetacular, que eu também ataquei os caras lá do Domingo Espetacular junto com o povão lá do Twitter lá também. Os caras até ficaram com o rabo entre as pernas também. Por causa disso. Os caras ficaram com o rabo entre as pernas. Death Note também voltou a circular e tal. Palhaçada, sabe? Tem um repórter, sabe? Emissora que gosta de caçar briga por causa de jogo e tal, falar merda. E o povo fica puto. O povo fica puto mesmo, sabe, meus amores? Eu tô falando a verdade mesmo, o povo fica puto. E falando a verdade, esse negócio desse rato maldito aí da GNUK, o cara não presta, meu. O cara não presta pra tá falando uma merda dessa. Sinceramente, o cara deveria ter ficado quietinho no canto dele pra ele não abrir a boca. Entendeu? Mas era isso que eu queria estar falando com vocês sobre o Resident Evil 5, sobre esse repórter rato, né? O cara não presta mesmo, falando a verdade, o cara não presta. E que não pode mais falar merda, né? Que fique no cantinho dele, tá bom? Mas, gente, era só isso que eu queria estar falando mesmo, né? Porque, tipo, eu não tenho muita coisa pra falar, eu não fiz roteiro e tal, eu não tenho nada pra comentar, entendeu? Não consigo fazer muito roteiro, não tenho tempo. Mas lembrando, gente, o jogo não é sobre etnia e não é sobre o protagonista indo lá matar um monte de negro na África, entendeu? Porque se fosse pra ele lá, pro protagonista ir na África matar um monte de negro, isso seria racismo, entendeu? E isso consideraria crime no caso. Desculpa se tô gaguejando. O jogo não é sobre etnia, é sobre bioterrorismo. É diferente de uma coisa entre a outra. Então, o cara chapou o globo terrestre dele pra tá falando uma merda dessa, meus amores, entendeu? Era só isso que eu queria estar falando sobre esse caso. Desculpa se eu dei uma atrasada. A Central lá falou, coisa do canal da Central. Acho que a Inert falou, um monte de canal falou que esse cara chapou o globo terrestre. Chapou mesmo, chapou mesmo, ó. Esses caras gostam de arranjar treta e cansou treta, vai lá e os caras vai lá e taca o pau, taca lenha em cima e já é. Mas é isso, meus amores, tá bom? Bom, meu nome é Mikael, eu tô ficando por aqui, tá? Mas vocês podem me chamar de Sherry. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. E se quiserem, comentem aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso do repórter da GNUK, tá bom? E desculpa se eu falei muito palavrão, porque, tipo, minha língua é bem afiada.
Quando eu, assim, quando acontece essas coisas, eu fico muito puta da vida e não adianta eu me segurar pra ficar falando muito palavrão em vídeo. Talvez o vídeo leve a restrição de idade, mas fazer o quê? É a vida. Enfim, meus amores, fiquem com Deus, um forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Meu nome é Sherry, tá ficando por aqui. Adeus, falou e fui. Amo vocês, meus amores. Bye.